Vocês estão bem? Tudo em paz? Queria agradecer a Deus o privilégio de a gente estar aqui. Me lembro de uma vez que eu estava fazendo um evangelismo no Peru, e a gente pregava à noite na cidade de Tarapoto. Tínhamos passado uma semana numa outra cidade, na selva, chamada Iquitos. Apenas para conhecimentos gerais, né? Iquitos é onde nasce o rio Amazonas, no Peru. Ele é formado por dois rios, o Maranhão e o Ucayali, e são grandes lá já. É um dos rios mais longos do mundo, né? Maior volume de água, Amazonas, é uma coisa linda. E aí o pastor que estava cuidando de mim, ele falou: pastor, você teria coragem de ir pregar numa aldeia um dia desses? Eu falei: coragem eu tenho, porque como eu estava conversando com o pastor William, aliás, foi muito gostoso ter saído com você hoje, obrigado do almoço, e aquele papo gostoso, pastoral assim, é bom demais, né? Você é um cara 10, viu? Obrigado. Aí o pastor que estava cuidando de mim, pastor Sandoval: você toparia pregar numa aldeia que fica longe daqui? Eu falei: topar eu topo, só quero saber se dá tempo voltado para o evangelismo, porque eu estou aqui pelo evangelismo, não é para ir na aldeia, né? Ele falou: dá tempo sim, nós saímos cedo. Aí nós andamos de carro 5 horas, no meio da mata assim, vai andando. Chegamos lá, tinha umas 20 e poucas pessoas, e eles ficaram tão felizes. Eu me lembro que a gente sempre, quando prega, lembra de comida, né? Especialmente quem tem assim muita bênção assim, né? Eu me lembro que eles assaram assim, Miriam, na fogueira, espetava a espiga de milho numa madeira assim, e tostava o milho assim. Tinha outras coisinhas, batata doce cozida também assim, assada, né? Mas quando a gente estava chegando lá, o pastor Sandoval falou: pastor, ninguém vem aqui. Eu falei: se ninguém vem aqui, por que você me trouxe aqui, né? Ele falou: porque o povo não tem coragem, porque são 5 horas para vir e 5 para voltar, e ainda pregando toda noite, imagina. Aí ele falou: e tem uma coisa aqui também, porque o povo não gosta de vir aqui, porque aqui tem que pregar um sermão de 2 horas. Aí eu falei: bom, aí não vai dar certo, né? Porque eu não vou pregar 2 horas, né? Ele falou: se o senhor não pregar 2 horas, eles não vão servir o almoço. Eu falei: bom, aí então eu já consigo pregar 1h30. Aí eu fiz um sermão, emendei com outro, preguei quase 1h30, e quando eu terminei, eles falaram: não, pastor, nós queremos mais um sermão. Eu falei: opa, gente, eu tenho que pregar à noite lá, aguenta aí, né? Foi muito legal. E eu aprendi o seguinte: o povo de Deus, ele pode se reunir em qualquer lugar. Nós fizemos o culto debaixo de uma árvore grande da floresta, sabe? E eles tinham lá a choça deles, aquelas coisas todas, e eu falando em português, e o pastor Sandoval traduzindo para o espanhol, misturado com o dialeto deles lá do fim do mundo, né? Foi muito legal. Jesus falou o seguinte: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio. Às vezes a gente fica preocupado porque nem todos comparecem num evento ou no outro e tal. Eu queria dizer para vocês o seguinte: 50 anos pregando a palavra de Deus, a nossa audiência principal é Deus, sabia? Porque o culto não é para mim, dá a impressão que é para vocês, mas eu não queria decepcionar vocês, viu? Não é para vocês. O culto é para Deus. Claro que tem os ensinamentos que são para nós, que fazem parte do culto, né? Então, se um dia vocês forem a um lugar, tiver pouquinha gente, vocês não achem ruim não, porque Deus está no meio do seu povo, sejam 2 ou 3 ou 1000, ou 22.000, como aconteceu com uma pregação, 2 pregações que eu fiz na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Não é o número, é Deus.
Então, ninguém deve se desanimar, porque não tem uma audiência enorme, ok? Jesus pregava para uma pessoa. E se tiver uma pessoa que seja abençoada, já valeu a adoração e o louvor ao nosso Deus, amém? Eu decidi contar umas histórias para vocês hoje, porque o meu assunto é uma questão de fé. Uma questão de fé. Paulo diz em Hebreus 11:1, que sem fé, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. 11:1 ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, fé. Vocês entenderam, né? Fé. Sadala, fé, questão de fé, é uma questão de fé. Eu me lembro quando a minha mãe, lembro dela contar as histórias, né? Quando ela ouviu sobre o Evangelho no rádio, e veja que coisa impressionante, Roberto Rabelo, o pastor Rabelo pregando no rádio, a minha mãe escutou, e ela se tornou cristã. E depois um filho dela foi orador do mesmo programa que Deus usou para levar o evangelho para a minha família. E ela foi falar com o padre, porque a minha mãe era filha de Maria. Mas é uma questão de fé, tá certo? E ela disse: padre, eu ouvi negócio do evangelho, ouvi dizer que Jesus guardou o sábado, e que no mandamento a Bíblia diz guardar o sábado, o que o senhor diz? Filha de Maria, ajudava o padre na missa todo domingo. Aí o padre: não, dona Landa, deixa isso para lá, que esse negócio de Bíblia é só para pessoa estudada, né? Isso há mais de 66 anos. Mais de 66 anos. Não era todo mundo que tinha Bíblia. Hoje a gente tem uma Bíblia bonita assim, de papel. A gente tem Bíblia aqui, tem Bíblia no computador, tem Bíblia no tablet. E alguns de nós temos partes da Bíblia na memória, não é? Minha mãe então obedeceu ao padre, porque o padre era o homem de Deus que ela conhecia. E gente, padre também é gente de Deus, viu? Tem líderes religiosos de outras comunidades que não são da nossa comunidade, que também são pessoas de Deus. Nós não podemos pensar que só nós temos a verdade e que só nós somos salvos. Não podemos pensar assim. E aí passaram-se alguns meses, uns 6 ou 7 talvez, e de novo a minha mãe escutou a voz da profecia, e ela se encantou. E aí ela disse: padre Pedro, por favor, diga a verdade para mim, é para guardar o sábado ou o domingo? Era um homem de Deus, sincero. Ele falou: dona Landa, se a senhora quiser seguir a Bíblia, é para guardar o sábado. Mas se quiser seguir a tradição, é para guardar o domingo. Às vezes nem os católicos sabem, gente. Mas eu tenho a obrigação de saber, porque eu sou um teólogo. A igreja adventista, ela tem as suas regras de fé baseadas na Bíblia. Diferentemente da igreja católica, que tem as suas regras de fé baseadas em 3 coisas: na Bíblia, na tradição e nos concílios, ok? Estou dando uma informação aqui porque é importante você saber. Então, às vezes tem um católico que é muito sincero, e ele tem aquela base, e nós precisamos amar essa pessoa. E aquele padre era um homem de Deus. Eu tive a oportunidade de visitá-lo. Ele estava velhinho, quase cego já. Eu era orador da Voz da Profecia. Eu fui lá a Monte Azul, que é a minha cidade natal. Ele residia num lugarejo assim, tipo um distrito, chamado Marcondésia, que é onde eles iam na missa. E eu fui visitá-lo, e quando eu disse: padre Pedro, eu sou Neumoel Stina, e eu não precisei falar mais nada. Ele falou assim: você é o filho da dona Landa, que é pastor? Não é? Eu levei um CD dos Arautos do Rei para ele, orei com ele, agradeci. Ele ficou emocionado, ele chorou.
E eu também fiquei emocionado, porque velhinho já, sabe, foi um instrumento que Deus usou, não é? Eu abracei ele. E eu vou falar para você uma coisa. Eu vou encontrar o Padre Pedro na eternidade, viu, Ismael? Mas ele era um padre, e daí? A graça de Deus é maior que um pastor, é maior que um padre. Pega a Bíblia aí para você ver. Romanos 1, verso 16. Eu só vou ler esse verso. Romanos 1, 16. Vou pôr aqui essa muleta aqui, porque senão não enxerga essas letrinhas aqui, parecem umas formiguinhas, ó. Aqui diz assim, ó, são palavras do apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. Não me envergonho do evangelho, porque o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de quem acredita. Quem acredita. E às vezes a gente ouve alguma coisa do evangelho que muda completamente a nossa vida. Uma frase, um detalhe, um sermão, uma música, uma oração. Gente, todos nós passamos por aflições. E todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos de uma palavra de Deus, que pode ser através de um homem, de uma mulher, sei lá, de um passarinho. Eu recebi um vídeo agora de uma senhora que mora nos Estados Unidos. Eles se mudaram para uma chácara, um sítio, e tem um casal de passarinhos lá, do bico vermelhinho assim, uns passarinhos bonitos, e passarinho, eles criaram um filhote. E o casal vai todo dia bicar no vidro, e aí ela põe a comida lá fora, eles 2 vezes por dia ela faz isso. Me mandou vários vídeos. Eu fico pensando assim, parece que Deus está falando alguma coisa através da natureza. A natureza era para ser assim antes, ou era assim antes, amável com o ser humano. Hoje a natureza tem medo de nós. Eu me lembro que eu estava fazendo um sermão especial numa cidade chamada Mamborê. Não sei se alguém aqui conhece a cidade de Mamborê, no interior do Paraná. É uma cidade pequena, e lá os irmãos, eles têm um costume. Todo ano eles fazem uma cerimônia, chama-se a Festa das Colheitas. O que eles fazem? Eles são muitos agricultores, pecuaristas, e eles colhem as coisas. Então, uma vez por ano eles fazem uma festa, chama-se Festa das Colheitas. E o que eles fazem? Eles levam o seu dízimo, a sua oferta, em cheque, dinheiro, essas coisas. Não sei agora se é Pix ou o que é, mas isso não importa. Mas também eles levam algum produto da terra. E num momento assim eles entram no auditório, como se fosse uma procissão, carregando. Eu me lembro quando eu estive lá, tinha um camarada que levou uma abóbora, que era um negócio desse tamanho assim. Precisava 2 pessoas para carregar. Outro leva trigo, outro leva milho. É lindo, sabe? Aí eles colocam tudo lá no altar, e aí tem o sermão, tem música, né? E eu preguei na sexta-noite e no sábado de manhã. E um dos temas foi: antes que seja tarde. Você já parou para pensar nesse tema, antes que seja tarde? A gente nunca sabe. Um pregador, o pastor William está aí, também sabe disso. Os outros pregadores que estão aqui sabem disso. A gente nunca sabe com quem que Deus vai falar. Nunca sabe. Mas sabe que Deus vai falar. Isso que importa para nós. E às vezes a gente fala uma frase que não planejou falar, mas que em algum momento da nossa conversa, vocês perceberam que o meu sermão é como se fosse uma conversa assim? Porque isso aqui fica mais intimista. Deus é intimista. E eu tento fazer o que Deus faria se estivesse aqui. E às vezes a gente fala certas coisas que não planejou falar.
E o meu tema era Antes que Seja Tarde. Tinha um camarada assistindo o sermão. O nome dele Valdenir. O apelido é Polaco. Adventista, cristão, a mãe cristã. E esse Valdenir tinha um problema com o irmão dele, o João Orley. Quase 10 anos eles estavam brigados e não se falavam. Imaginem, 2 irmãos de sangue, cristãos da mesma igreja, um vai para um lado, outro vai para o outro, porque não pode se encontrar. Na minha cabeça isso é um absurdo, e acho que na sua também. Mas gente, isso acontece. Vê, agora nós vamos ter eleição domingo, certo? Tem famílias que tem briga entre a família, por causa que um é de um lado, outro é do outro. Olha que absurdo. Estão brigando em família, por causa de 2 indivíduos, que a gente não sabe se merece a briga. Mas eu não vou falar sobre eleição, porque o meu negócio aqui é uma questão de fé. Mas é bom saber votar, viu gente? Porque o evangelho pode ser muito prejudicado. A igreja pode ser muito prejudicada. Vocês devem saber o que eu estou querendo dizer. Bom, Polaco tomou uma decisão quando escutou o sermão Antes que Seja Tarde. Eu tenho que acertar a vida com meu irmão, antes que seja tarde. E ele falou para a mãe: mãe, não vai passar essa semana, eu vou lá na casa do João, eu vou pedir perdão para ele. Aí a mãe falou: vai mesmo meu filho, embora foi ele que ofendeu você, mas vai você, acho que você é mais cristão do que ele, vai. Coisa de mãe, né? Dá apoio moral, né? Fala uma frase, às vezes fala até alguma coisa que não bate muito, mas é o apoio, vale a pena, né? Você já percebeu que como pai e mãe, às vezes a gente pensa fazer o melhor e faz errado? Nós também fazemos coisa errada pensando que estamos fazendo certo. É normal, por quê? Nós somos imperfeitos, nós somos humanos. A mãe deu o maior apoio. Quarta-feira de manhã, veja, o sermão foi no sábado. Ele disse: não passa essa semana, no meio da semana. Ele foi na casa do irmão, cedinho. Sabe quando o cara está nervoso, que não consegue dormir direito, levanta cedo? Assustou o irmão, porque chegou muito cedo em casa. Aí, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui pedir perdão para você. Ele falou: mas quem tem que pedir perdão sou eu, porque quem ofendeu você fui eu, você não me ofendeu. Não, mas eu vim aqui pedir perdão para você, e se você aceitar, queria dar um abraço. Nós somos irmãos, é o mesmo sangue, nós temos que ser felizes. Se abraçaram, choraram, planejaram almoçar na casa da mãe naquela quarta-feira. O Valdenir voltou para casa, falou para a mãe: mãe, faz aí tal comida. Eu não me lembro agora se foi uma polenta com frango caipira que ele pediu para fazer, alguma coisa assim. Isso é terrível, né, mineira? Se fosse com quiabo seria melhor ainda, né? Oh céus, é assim, né? O João estava com a perna quebrada, e o filho do João o levou até o posto de saúde para tomar a injeção, e de lá iam para a casa da mãe celebrar. A mãe toda feliz, né? Não deu tempo de comer. Na hora em que eles deveriam estar se encontrando, o Valdenir recebeu um telefonema de que o João, que tinha ido ao posto para tomar uma injeção, antes mesmo de tomar a injeção, teve uma parada cardíaca. Não deu tempo de ser atendido, mesmo estando sentado lá no posto de saúde. Morreu. Aí ele liga para mim, como se eu tivesse alguma responsabilidade, né? E quando morre, a gente tem que ligar para alguém, viu? Liga se morrer alguém, porque às vezes tem uma palavra boa, né? Mas por que ele ligou para mim? Para dizer o seguinte: o seu sermão salvou o meu irmão e me salvou também. Não foi o meu sermão, foi Deus. Ele disse: mas como assim? Ele falou: eu fui na casa do meu irmão hoje cedo, e nós nos acertamos, e meu irmão acabou de morrer. Se eu não tivesse ido, e ele tivesse morrido, ele estaria perdido, porque nós estávamos brigados. E como é que eu iria viver sabendo que meu irmão e eu estávamos brigados e ele morreu? Eu também ia me perder.
Polaco, o Valdenir, hoje ele mora em Terras Altas, lá perto de Sinop, para aqueles lados, perto de Alta Floresta. Não sei se é Terras Altas do Norte, tem isso lá? E no Mato Grosso? Eu acho que o nome é Terras Altas do Norte, eu acho, não tenho certeza. Eu já preguei numa campal lá e preguei também numa campal em Sinop. Nos dois momentos eu me encontrei com o Polaco. Ele é um missionário hoje, ele ajuda a igreja. É incrível. Ele é casado com uma moça chamada Simone, uma senhora, antes que seja tarde. Mas é o Evangelho que faz isso. É o Evangelho que transforma as pessoas. É o Evangelho que tem o poder, porque Jesus é o Evangelho. E Jesus é o poder de Deus. Ele é o presente que o céu nos deu para transformar o nosso coração. E às vezes a gente pensa que é uma coisa só de hoje, mas isso é antigo, gente. As pessoas que acreditam em Deus, prestem muita atenção. As pessoas que acreditam em Deus, elas são transformadas. Não me perguntem como é que Deus faz isso. Eu não sei explicar, mas eu sei aceitar, eu tenho fé para aceitar. O ladrão, por exemplo, que se arrependeu na cruz, na última hora, Jesus tem o poder de transformar vidas e corações. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, alguém que ouviu o Evangelho e deu atenção foi transformado. Você está aqui por quê? Porque você foi transformado pelo Evangelho. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa agora, poderia estar até numa balada, sei lá, num beco aí, usando uma coisa proibida, que faz mal para a saúde, mas está aqui, ó, ligadinho nas coisas de Deus. É o poder do Evangelho. Eu vou terminar contando uma história do Antigo Testamento. Uma mulher chamada Raabe, vocês lembram dela? Se você olhar o que está escrito em Josué, no capítulo 2, você vai perceber que 2 meninos foram visitar aquela mulher. E ela não era uma mulher qualquer. Não estou me referindo ao fato dela possuir uma casa de prostituição, não. Ela era uma mulher que acreditava em Deus. E olha, às vezes, a gente não dá nada para uma pessoa, sabe? Mas para aquela pessoa que a gente não dá nada, Deus tem um propósito e uma história. Eu me lembro de uma vez que eu parei para conversar com um andarilho. É uma coisa difícil. Parei o carro lá na frente. Eu estava voltando de uma reunião, estava sem paletó, mas estava de gravata. Tirei a gravata para a distância não ficar muito grande. Quando eu me aproximei, ele não se sentiu confortável, porque mesmo não tendo nada, a gente sempre tem alguma coisa para ser roubada. E eu disse: fica frio que eu sou do bem, de boa, só quero conversar com você. Ele estava sentado, uma pista assim, vai e vem, na Washington Luiz, perto da cidade de Catanduva, antes de São José do Rio Preto. Já era pista dupla lá, já é bonito lá. E eu parei o carro lá na frente e voltei. Ele estava sentado no canteiro central, assim, largo, grandão, sentado lá com um saco, umas coisas. E começamos a conversar e eu descobri que ele era um borracheiro, que tinha uma borracharia. E vivia com uma mulher, não sei se era casado ou vivia só, e tinha uma filhinha de uns 6 meses. E ele morava num quartinho perto da borracharia, num posto de gasolina que tinha na região ali. Eu sei onde é o posto. E ele falou assim: um dia quando eu fui para casa, já meio tarde, não tinha mais ninguém em casa. A minha mulher tinha ido embora.
levou a minha filhinha, fugiu com um caminhoneiro. Eu comecei a beber, perdi a borracharia, perdi tudo. O que sobrou, Senhor? Sobrou a estrada. Aí eu fiquei olhando para aquele camarada, né? Tinha assim à frente 1 quilômetro mais ou menos. Eu perguntei para ele: você quer comer um lanche comigo naquele posto ali? O posto, me lembro até o nome hoje, o posto Chapadão, perto da entrada de Catanduva, na Washington Luiz. Eu quero. O senhor vai buscar para mim? Não, não, você vai no meu carro. Sabe o que é botar um saco de andarilho no bagageiro do seu carro? E botar um andarilho sentado no seu carro? Eu fiz isso, eu sou meio maluco. Não sei o que deu em mim, né? Eu me lembro que eu pedi para fazer 2 lanches iguaizinhos. Eu vou falar aqui, se você for vegetariano, me perdoe, mas eu vou falar o que nós comemos. Um pãozinho desse do mundo, francesinho, com peito de peru e queijo na chapa, assim. E uma tubaína para 2, daquela de 600 ml. Você não sabe o que é tubaína, né? Sabe? Então fica fácil, nota 10, né? Maurício, o nome dele. Enquanto a gente comia lá, eu falei: olha, Deus tem um plano para você, viu? Aconteceu tudo isso com você, mas se você confiar em Deus, Ele vai restabelecer você. E Deus é assim, né? Eu nunca mais vi aquele andarilho. Eu acho até que ele deixou de ser andarilho, porque nunca mais o encontrei. E eu viajava muito lá pelo interior. Muito, toda semana. Quem sabe um dia a gente encontra o Maurício na eternidade, não é? Quem sabe? Deus sabe, eu não sei. E a mulher, Raabe, ela era uma mulher especial. Assim como esse Maurício, se ele fosse filho da minha mãe e do meu pai, ele não teria se jogado na bebida. Ele não teria se perdido. Talvez ele seria um pastor, como vários irmãos meus são pastores. Mas ele não teve a mãe que eu tive, o pai que eu tive. Eu não posso julgar aquele coitado do Maurício. Não posso. Então não julgue a Raabe. Ela possuía uma casa. Ela é chamada na Bíblia de meretriz, ou prostituta. É assim que Josué chamou ela. Os 2 meninos foram lá vistoriar a cidade. E ela disse: eu conheço o Deus de vocês. Eu sei que Ele abriu o mar. Isso tinha sido uns 40 anos antes. A expressão que ela usou não foi abrir o mar, secou o mar. E está todo mundo com medo, e nós também estamos com medo do Deus de vocês. E eu sei que Ele é Deus no céu e Deus na terra. Aí ela falou para os meninos, tudo isso está no capítulo 2 de Josué. Ela falou para os meninos assim: eu tratei bem vocês? Estou traduzindo na linguagem estinética, para ficar fácil de entender, ok? Tratei bem vocês? Tratou bem. Tratou bem. Então vocês têm que me fazer uma promessa. Quando vocês vierem tomar esta cidade, porque eu sei que Deus entregou essa cidade na mão de vocês. Olha como essa mulher conhecia Deus, mais do que os israelitas. Às vezes tem gente lá fora que conhece mais Deus do que eu, ou do que você, e a gente não sabe. Aí eles disseram o seguinte: se você fizer 3 coisas que nós vamos descrever aqui, nós vamos proteger você. E as 3 coisas eram: não contar sobre a nossa missão, não contar. Segunda coisa, reunir dentro da sua casa toda a sua família. E terceira coisa, nessa corda aqui, vermelha, que você colocou aqui para a gente descer, quando a gente rodear a cidade, você põe a corda aqui na janela. Os guardas chegaram lá. Ela mentiu para os guardas. Eu não sei como é que a gente vai entender isso, né? Porque como é que pode mentir, não é?
Aí cada um tem que tirar a sua própria conclusão, né? Os meninos foram por um lado, ela mandou os guardas por outro. Primeiro ela colocou eles para dormir, descansar. Quando eles rodearam a cidade, ela havia recolhido dentro da sua casa toda a sua família. Olha, vou falar uma coisa sobre família. Preste muita atenção. Não existe nada neste mundo mais precioso do que a sua família. Não jogue sua família fora por causa das coisas desta vida aqui. Por bondade, pelo amor de Jesus. Agora, você acha que foi fácil para ela levar o pai dela para dentro de casa? Pensa bem. O pai deve ter falado assim: eu não vou. Pai, vamos. A cidade vai ser destruída e quem estiver dentro da minha casa não vai ser destruído. Uma casa de prostituição transformada em casa de salvação. Entende? Cara, isso é bizarro, no mínimo. A salvação às vezes não está onde você pensa que ela está. E às vezes ela está onde você pensa que ela não está. A salvação não está na igreja, não está na doutrina, não está no sermão. A salvação está em Jesus. Ele é a salvação. A igreja é boa? É ótima. A doutrina é boa? É ótima. Mas essas coisas não salvam. Quem salva é Cristo. É Cristo. E eu fico olhando para o pai daquela mulher. Filha, eu não vou. Eu tenho vergonha. Porque quando eu ando pela rua aí, os caras ficam olhando para mim e falam: ó, o pai da... E falam as palavras assim, né? Pai, vamos, tem salvação. Ô gente, tem salvação. Diga aleluia. Tem salvação. E quando eles chegaram lá para tomar a cidade, a primeira coisa que eles viram foi um cordão vermelho esticado na janela. Aí Josué falou para eles: entrem lá, peguem todos que estiverem dentro da casa, todos, os pertences, os animais, as crianças, tudo. É uma questão de fé. Agora, tem uma coisa que você precisa saber. Raabe, a prostituta, ela se tornou uma das ancestrais do rei Davi. E por conseguinte, uma das ancestrais de Jesus. Das 4 ou 5 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus, Raabe é uma delas. Se você fosse escrever a biografia dela, antes dela nascer, sabendo que ela se tornaria prostituta, você colocaria a Raabe como uma das ancestrais de Cristo, Filho de Deus? Nós não colocaríamos, porque nós somos preconceituosos. Já pensou chegar lá na eternidade e uns indivíduos que não valeram nada nesta vida aqui estiverem lá? Mas Senhor, o que é que ele está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Isso aí foi uma desgraça no mundo. Aceitou meu sacrifício, aceitou a graça, creu. Você não sabe, mas eu mostro quando creu. Olha aqui, aí aparece um holograma assim, né?
o filme da pessoa aceitando a salvação. Deus está procurando uma virtude apenas, uma só. Não precisa ter 1000 virtudes para ser salvo ou para ser salva. Uma só. Crer em Deus, no Senhor Jesus. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é uma questão de fé. É uma questão de fé. E quem aceita Jesus e tem Jesus, já tem a vida eterna aqui, agora. Eu não conversei se teríamos uma música agora no final. Uma? Patrícia, vem aqui. O que é que Deus espera de mim? O que é que Ele espera de você? Ele espera que eu demonstre fé. Amados, o mundo está apodrecido. Apodreceu, esqueceu de cair. Não tem mais para onde ir. Ninguém sabe mais o que fazer. São reuniões e mais reuniões para resolver um problema aqui, um problema ali. Ninguém sabe mais nada. Nesse momento, nós precisamos demonstrar a nossa fé, porque Deus está conduzindo a história no rumo da eternidade. Aconteça o que acontecer, não abandone a sua fé, não abandone Jesus. Quanta gente se aborrece com alguma pessoa, eu não vou mais na igreja. Gente, eu não vou na igreja por causa de pessoa. Eu não sou cristão por causa de pessoa. Jesus nunca me decepcionou. Se um dia Ele tivesse me decepcionado, eu teria direito de não ir à igreja. Mas Ele nunca me decepcionou. Eu visitei a ilha de Patmos. Não sei se você sabe que lá morreu Policarpo. Você sabe disso? Policarpo tinha já uns 90 anos de idade. Policarpo foi um dos discípulos do apóstolo João, em Esmirna, cidade de Esmirna, hoje na Grécia, hoje na Turquia, uma das 7 igrejas. E no finalzinho da vida, quiseram fazer Policarpo se retratar. E ele seria queimado numa estaca. Você fica livre se você renunciar à sua fé em Jesus. Sabe o que ele falou? Eu tenho servido a Jesus por tantos anos, 90 e tantos anos, e Ele nunca falhou comigo uma só vez. Como eu poderia negá-lo? Dê o seu testemunho a respeito de Jesus, que nunca decepcionou você. Não é Jesus quem nos decepciona. Não foi Deus quem inventou o mal. É o inimigo quem nos destrói, que acaba com as nossas esperanças, com as nossas alegrias. Mas Jesus está olhando para a nossa fé. É uma questão de fé. Amanhã eu quero falar sobre esse Jesus, só sobre Ele. Vem aqui, vai ser bênção. Você gostaria de dizer para Deus: Deus, eu quero renovar hoje a minha fé. Faça isso, renove a sua fé hoje, porque é uma questão de fé. Enquanto a Patrícia estiver cantando,
Fique em pé, silenciosamente, fale com Deus. Talvez você tenha umas coisas assim para falar que não pode falar comigo ou com ninguém, né? Fale para Deus. E peça para Deus renovar a sua fé e fazer você fiel e leal até o fim. Eu vou estar fazendo isso aqui. Vou pedir para Deus me conservar fiel e leal até o fim, como Policarpo, ainda que tenha que dar o meu sangue e a minha vida, porque é uma questão de fé. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever os que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que morreu sim na
Glória a Deus. Obrigado, Patrícia. Se tivéssemos combinado antes, não daria tão certo, né? Que bênção, hein? Essa canção, ela me marca de um jeito, porque ela foi a minha primeira música dentro da igreja adventista. Foi o primeiro hino que eu cantei. E muitas pessoas que estavam no meu batismo nunca tinham sabido que eu cantava. E muitas pessoas que estavam lá não estão mais aqui. E eu louvo a Deus porque Ele é e continua sendo o autor da minha fé. Vamos pedir a Deus que estas pessoas que ainda estão vivas, mas não estão aqui, voltem, não é? Claro que alguns já estão descansando, mas estão descansando em Jesus, né? Jesus é o autor. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, que o Evangelho é Jesus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou falar uma coisa para você antes de ir embora. Nenhum de nós, por melhor que seja, nenhum de nós, por melhor que seja, merece a salvação. Nenhum de nós. Mas Jesus comprou o direito de nos oferecer gratuitamente a salvação. Isso, gente, não tem preço. Simeia, leve um abraço para a nossa igreja do Cachoeira. Nós tivemos o privilégio de fundar aqui, quando estivemos aqui pastoreando. Não sei se você consegue mandar uma mensagem hoje para alguém. Escreva um recadinho assim, um WhatsApp. Ou telefone para alguém hoje, antes de dormir. E diga: olha, a salvação é apenas e tão somente uma questão de fé. Faça isso. Talvez você salve uma pessoa. Não sei. Porque às vezes há uma pessoa que está precisando ouvir uma frasezinha, nada mais. E Deus pode usar você. Quantos estão fora? E como você se emocionou aqui, não é? Eu me lembro de amigos meus, há pastores amigos meus que se formaram comigo, que estão longe agora. E eu acho que eu vou fazer isso ainda hoje, mandar uma mensagem para uns 3 amigos meus. Vou fazer isso. Feche os seus olhos. Senhor, autor da nossa fé, porque a Bíblia diz em Romanos que é Deus quem distribui a fé. Queremos pedir humildemente que o Senhor cristalize a nossa fé, a nossa convicção de que muito em breve nós estaremos no lar eterno. Senhor, traze de volta aqueles que já trilharam os teus caminhos, algum parente nosso, algum amigo nosso, e mantenha-nos fiéis e leais até o fim. Aconteça o que acontecer, Pai, não permita que nós venhamos a voltar atrás, mas que prossigamos em frente, até o grande e glorioso dia, quando vamos olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Bênçãos para esta igreja aqui, Pai, e para as igrejas que estão aqui representadas, aqueles que nos acompanham, que todos estejamos debaixo do teu afago. Nós oramos agradecidos em Jesus, amém.